Oi, gente, aqui é o Rodrigo de novo e dessa vez a gente vai fazer a última questão de termo, a questão 3. Uma quantidade de 1,8 gramas de tolueno foi queimada em um sistema fechado sob pressão atmosférica constante, liberando um calor de 76,40 kJ e produzindo CO2 e água no estado líquido. Com base na reação de combustão balanceada do tolueno, responda. Letra A. Qual o valor de ΔH molar padrão de combustão? Então, como a gente já sabe, uma combustão é uma reação de um mol de combustível, nesse caso o tolueno, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. E a gente pode assumir que a reação está no estado padrão, pois libera água no estado líquido e está sob pressão atmosférica constante. Agora é só balancear a equação. A Camila já mostrou como se faz para balancear no vídeo de estéquio. Começa pelo carbono e termina pelo oxigênio. Agora que a gente tem a reação de combustão balanceada, podemos calcular o ΔH dela. O calor que essa reação liberou foi menos 76,4 kJ. E como a gente está falando de pressão constante, então o calor liberado vai ser igual ao ΔH. Tá, ok, a gente descobriu o ΔH da reação, que foi o calor liberado por aquele 1,8 gramas de tolueno. Mas a gente quer saber o ΔH molar, ou seja, o calor liberado para 1 mol. Então a gente vai converter esse 1,8 gramas de tolueno em mols e depois a gente vai fazer uma regra de 3. Para isso a gente precisa da massa molar do tolueno, que é 92 gramas por mol. 92 gramas são mol. 1,8 gramas vão ser quantos mols? E a resposta vai ser aproximadamente 0,01957 mols. Eu vou usar 4 algarismos significativos para deixar a conta mais precisa. Então, essa quantidade de mols de tolueno liberaram menos 76,4 kJ de calor. Quanto que 1 mol vai liberar? E fazendo a regra de 3, descobrimos que 1 mol de tolueno libera menos 3.904 kJ de calor. E aqui eu coloquei os valores em negativo para sinalizar que é uma reação exotérmica. E essa vai ser a resposta da letra A. O ΔH molar padrão de combustão do tolueno vai ser menos 3.904 kJ. Letra B. Considerando que o sistema expandiu com uma variação de 4 litros, calcule o trabalho, o ΔU do sistema e o ΔU molar padrão. Beleza, agora são muitas coisas para calcular. Vamos começar com o mais fácil. O trabalho de um sistema não reversível, como a da reação de combustão, vai ser dado por menos o valor da pressão externa vezes a variação de volume. Se o exercício disse que a pressão é atmosférica, e se nós estamos trabalhando com estado padrão, então a pressão é igual a 1 atm. E o ΔV vai ser os 4 litros do enunciado. Então o resultado vai ser menos 4 atm/litro. Mas olha a unidade. A gente costuma trabalhar com energia na forma de quilojoules, não com atm/litro. Por isso a gente vai ter que converter atm/litros em joule. E para isso a gente vai precisar de um valor de conversão. E a gente vai precisar da ajuda dos 101 dálmatas, ou melhor, dos 101 joules. Eu sei que é um jeito meio bobo, mas ajuda a memorizar. O valor de proporção entre joules e atm/litros é 101,3. São 101,3 joules para 1 atm/litro. E com isso a gente consegue fazer uma regra de 3. Quantos joules equivalem a 4 atm/litros? E fazendo a regra de 3, achamos o resultado, que é menos 405,2 joules. Porém, ainda não está em quilojoules, falta dividir por 1000. E aí a gente vai chegar na resposta de 0,4 kJ. E agora o ΔU do sistema. O ΔU do sistema é a mesma coisa que ΔU de reação, e vai ser dado pela equação ΔU igual ao calor mais trabalho. Como a gente quer o ΔU do sistema, a gente vai usar o valor do calor liberado por aquele 1,8 gramas de tolueno, ou aquela quantidade de mols de tolueno, que vai ser menos 76,4 kJ. Vai usar o calor do sistema e não o calor molar. Se tu colocar o ΔH molar aqui, tu vai estar calculando o ΔU molar. E tu vai estar calculando errado, porque está somando o trabalho que o sistema realizou e não o trabalho que 1 mol de tolueno realizou.
Então sempre fiquem atentos para diferenciar os valores molares dos valores de reação ou do sistema. Então, ΔU do sistema vai ser menos 76,4 kJ mais o trabalho, que é menos 0,4 kJ. Então, ΔU do sistema vai ser menos 76,8 kJ. Agora só falta o ΔU molar padrão. Esse sim a gente vai ter que calcular para 1 mol. Então, vamos fazer a regra de 3. Se 0,01957 mols tem ΔU de menos 76,8 kJ, qual vai ser o ΔU de 1 mol? E o resultado vai ser menos 3.924 kJ. E como a gente sabe que é molar, então kJ por mol. E por último, letra C. Qual o ΔH molar padrão de formação do tolueno? E eu dei os valores de ΔH de formação da água líquida e do CO2 no estado padrão. Bem, o ΔH de uma reação vai ser igual à soma do ΔH de formação dos produtos menos a soma dos ΔH de formação dos reagentes. Como a nossa reação é uma combustão que ocorre no estado padrão, então o ΔH molar dela vai ser o ΔH padrão de combustão, que é o que a gente calculou na letra A. Então, nos produtos a gente tem o CO2 e a água, mas temos que multiplicar o ΔH de formação pelos coeficientes molares. Então, temos 7 mols de CO2, que multiplica o ΔH de formação do CO2, mais 4 mols de água, que multiplica o ΔH de formação da água. Tudo isso menos o que a gente tem nos reagentes, que é 1 mol de tolueno vezes o ΔH de formação do tolueno, que é o que a gente precisa calcular. E tu pode estar perguntando, mas e o oxigênio? Ele não entra na equação? Não seria o ΔH de formação do tolueno mais 9 vezes o ΔH de formação do oxigênio? Sim, até seria, só que o ΔH de formação do oxigênio é zero, então é o mesmo que nada. Todas as substâncias puras simples, como o O2, N2, o carbono grafite, o ferro metálico e outras substâncias que possuem um único elemento em sua composição e que estão no estado mais estável, vão possuir ΔH igual a zero. E isso é uma convenção, é bom anotar. Mas isso só vale para o ΔH, porque se tu fosse calcular o ΔS, tu ia precisar do valor de entropia de formação de cada composto. Então, calculando tudo isso, tu vai isolar o ΔH de formação do tolueno e vai dar menos 3.893,4 mais 3.904, que vai dar só 10,6 kJ por mol. E é essa a resposta da letra C. Normalmente, sempre cai uma questão pedindo o ΔH de formação ou ΔH de combustão, e tu precisa calcular por esse jeito. E dependendo do arredondamento que tu fizer, tu pode achar uma variação nos resultados, mas o importante é tu definir a quantidade de algarismos que tu vai usar e sempre escrever eles nos cálculos. Então é isso, esse foi o conteúdo de termodinâmica. Espero ter conseguido explicar bem o conteúdo e deixado ele mais simples. Mas se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato que a gente vai tentar responder assim que possível. Então, um grande beijo e até a próxima. E boa sorte na prova!